era uma vez uma bolinha. Essa bolinha estava parada de boas no seu recinto, quando de repente uma força começou a atuar sobre ela, empurrando-a para frente. Ai, Gabs, empurrando não seria assim? Pode ser. Assim não é puxando? Pode ser também, tá bom? Então tá puxando ela para a direita. Beleza. Essa força, ela é constante e ela atuou durante um tempo. Durante um intervalo de tempo ΔT. Beleza? Isso a gente vai dizer daqui para frente da seguinte maneira. Essa força fez um impulso sobre a bolinha. Tá legal? E como que é calculado o impulso sobre a bolinha quando F é constante? Quando a força é constante. O impulso, que é um I maiúsculo, meu I maiúsculo é assim, tá, gente? É assim, tá legal? O impulso é dado por força constante vezes a variação do tempo. O tempo que essa força ficou atuando, beleza? Isso é um CTE, tá legal? Força constante. CTE. Impulso é uma grandeza vetorial. Ela vai ser o vetor força constante vezes o escalar tempo. Tudo bem? Então pronto, essa é uma das formulinhas que você precisa saber. Impulso de uma força constante é o valor da força vezes o tempo. Se eu estiver pensando em intensidade, é só pôr um módulo aqui. Vai continuar dando tudo certo. E já era. Põe o módulo aqui, você é obrigado a pôr o módulo aqui na força constante também. E pronto. Beleza? Tá. E se a força não for constante? E se a força for variável? Se a força for variável, pessoas, como sempre, a gente vai usar gráfico, né? Que nem a gente fazia com trabalho, lembra? Então eu tenho um gráfico. Esse gráfico aqui vai ser o gráfico da força em função do tempo. Repara que na fórmula a gente multiplica a força por tempo. Se na fórmula a gente multiplica a grandeza vertical pela grandeza horizontal, então eu sei que o valor do impulso será numericamente igual à área sob o gráfico, beleza? Então o impulso será numericamente igual, a intensidade do impulso será numericamente igual à área sob esse gráfico. Não importa se o gráfico é assim ou se o gráfico é, quer ver que legal? Ou se o gráfico é... Vai, fio. Aqui assim, ó. Força, tempo. Imagina o gráfico agora, eu vou até subir um pouquinho esse eixo do tempo. Imagina o gráfico cortando assim, ó. Beleza? Quem que vai ser o impulso agora? Eu vou ter esse impulso I1 e esse impulso I2. O meu impulso I1, a intensidade dele eu vou dar como positiva, porque é a área acima do gráfico, acima do eixo, né? E a intensidade do I2 eu vou colocar como negativa. Qual que vai ser o impulso total nesse caso? Vai ser o impulso I1 mais o impulso I2, levando em consideração os sinais aqui, tá legal? Então, na verdade, vai ser esse menos esse. Aí você vai ter o impulso total. Belezão? Então, se o impulso for de uma força variável, a área embaixo do gráfico. Se tiver uma parte em cima e uma parte embaixo, faz a área de cima, faz a área de baixo e subtrai, né, na verdade. Você vai pegar o de cima menos o de baixo, no final das contas. Gabs, por que você pôs mais, então? Porque o meu I2 é negativo, então no final das contas vai acabar ficando menos. Ah, Gabs, então não pode usar essa fórmula aqui, ó, força vezes variação do tempo? Então, pensa comigo. Vamos supor que eu fizesse impulso, no caso da variável, tá? Impulso igual a força vezes variação do tempo. Qual força que eu vou usar? Eu vou usar a força nesse instante de tempo aqui ou nesse instante de tempo aqui? Porque é diferente, concorda? Então não dá para usar essa fórmula, certo? Certo. Então como é que tem que fazer? Gráfico. Mas dá para roubar um pouquinho e usar essa fórmula. Só que ao invés de força genérica, você vai chamar de força média. Ai, Gabs, o que é força média? Força média é como se fosse uma força intermediária aqui. Como se eu tivesse uma força constante que realizasse o mesmo impulso. Tudo bem? Então, sim,
você pode calcular, mesmo quando a força é variável, o impulso como sendo a força média vezes a variação do tempo. Essa informação, em geral, é mais útil para eu calcular a força média do que o impulso. É muito raro ele te dar a força média e pedir o impulso. Em geral, ele te dá o impulso e você tem que descobrir a força média. Aí você usa essa formulinha aqui. Repara que eu não coloquei vetores, né? Em cima daquilo lá. Porque ali eu estou tratando como intensidades apenas. Tá bom? Então, a intensidade do impulso será a força média vezes a variação do tempo. Tudo bem? Dito isso até agora, qual que é a unidade de medida de impulso? A unidade de medida de impulso é a unidade de medida de força, que no SI é Newton, vezes a unidade de medida de tempo, que no SI é segundo. Newton vezes segundo, portanto, é a unidade de medida de impulso. Beleza? Lindo, maravilhoso. É tudo isso que você precisa saber de impulso? Não, tem mais uma coisinha linda de morrer também, que é a seguinte, pessoas. Impulso da força resultante... Eu vou até mudar, vou colocar do jeito que eu costumo colocar. Impulso da resultante das forças é a variação da quantidade de movimento. Lembrando que impulso é vetorial, quantidade de movimento é vetorial, força é vetorial, tudo vetorial aqui, tá bom? O impulso da força resultante, o impulso exercido pela força resultante, é a variação da quantidade de movimento, tudo bem? Isso daqui vai ser muito útil. Gabs, o que é quantidade de movimento? Se você está me fazendo essa pergunta é porque você não viu o vídeo anterior. Qual que é o número do vídeo anterior? 75, né? Então dá uma olhada no vídeo 75, beleza? E chega. Isso é tudo que você precisa saber sobre impulso. Impulso é uma característica de uma força durante um tempo. A intensidade do impulso é a intensidade da força constante vezes a variação do tempo. E se a força não for constante? A área embaixo do gráfico. Qual gráfico? Força por tempo. E se eu não quiser fazer a área embaixo do gráfico? Então, força média vezes variação do tempo. Que mais? Quantidade de movimento. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O que é isso? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Acabou. Beleza?